palestras fizemos uma revisão sobre o hinduísmo, falamos sobre o Sanatana Dharma, esta lei cósmica universal e esta religião cósmica universal, na qual qualquer tradição pode ser traçada à sua origem até aí. Depois o hinduísmo, através do hinduísmo nós vamos evoluindo até que experienciamos a realização desta última verdade, mas não há uma única filosofia, um único livro, e tal como vimos hoje, como vimos no passado, vimos que existe uma grande diversidade na unidade do hinduísmo e o que une todos os hindus são diferentes princípios eternos. O primeiro, eu sou um Atma, uma alma individual à procura de Brahman, no absoluto. Estou limitado por karma neste corpo físico e esta realidade física, material. E aí estou num ciclo de samsara. Mas se viver de acordo com certa ética, de acordo com o Dharma, eu posso libertar-me do meu karma e atingir a libertação, moksha. E isto é tudo repetido por muitos mestres espirituais que vêm precisamente para nos guiar nesta nossa jornada. E depois falamos deste fator unificador, que é esta verdade que se revela de muitas formas. E depois na segunda e terceira palestra acabamos por falar ainda mais sobre esta variedade dentro da unidade. As diferentes formas de Deus no hinduísmo, o conceito de tempo, o conceito da sociedade, o conceito do guru, os diferentes caminhos para a libertação. Vimos isso tudo na segunda e terceira palestra. E depois na quarta palestra fomos para as escrituras hindus. Vimos primeiro que existem duas principais, as escrituras reveladas, as Shrutis, e depois do outro lado as Smritis, as contadas, ouvidas. Nas Shrutis temos os Vedas e depois nas outras temos muitas escrituras nas Smritis, como Mahabharata, Puranas, etc, etc. E hoje chegamos ao ponto em que vamos olhar para a filosofia e vamos olhar para a filosofia Vedanta. O que é filosofia Vedanta? Como o título diz, já é qual é o significado de filosofia? Vem uma palavra grega que significa que é uma procura da verdade, de conhecimento. Isso é a raiz da filosofia. Se quiserem, tomem por exemplo os gregos, porque eles no mundo ocidental são considerados como filósofos muito conceituados e cientistas também muito conceituados. Aristóteles, por exemplo, ele era um filósofo muito conhecido e ele disse que a maior ciência é a filosofia, porque em qualquer ciência nós vamos numa busca pela verdade e na filosofia vamos pela busca da maior verdade. É na verdade uma ciência. E toda a ciência, toda a filosofia parte de certas premissas. Onde é que começa? O que é necessário? O que é chamado as fontes do conhecimento, a partir das quais, dessas fundações, podemos falar na Vedanta, chamamos-lhes a estas fundações as Brahmanas. Shabda, no caso da Vedanta, será um testemunho fiável, uma fundação para o conhecimento, uma fonte de conhecimento. É algo a partir do qual nós podemos construir uma filosofia. Então temos diferentes Brahmanas
E uma dessas fundações é Sabda, que são testemunhos revelados de forma transcendental, percebidos pelos rishis, por exemplo. Existem outros também, como, por exemplo, quando temos uma percepção, pratyaksha, quando vemos algo, por exemplo, vemos um fogo, e isso é uma percepção direta, porque estamos a ver o que está a acontecer, mas depois temos outro tipo que é indireta, podemos ver apenas o fumo sem ver o fogo, mas podemos inferir que deve haver um fogo, porque vemos um fumo, não é? Então existem várias pramanas, várias fontes de conhecimento, não é? E Shabda é um testemunho fiável. É aplicado apenas aos testemunhos fiáveis. E neste caso as escrituras, estamos a falar das escrituras que falámos na última vez, as reveladas, as shrutis, aquilo que foi revelado, dos quais os Vedas são parte. E porque é que são tidos como fontes fiáveis de conhecimento, sem serem argumentadas sequer? Porquê? Porque a premissa é de que estas escrituras, as shrutis neste caso, são uma shabda, um testemunho fiável, porque eles auto-justificam-se por si só. Porque a realidade metafísica que eles descrevem nunca poderá ser provada pela percepção e pela lógica. Não é lógico tentarmos analisar de uma forma lógica e racional um conceito védico que está para lá da nossa percepção racional e a nossa compreensão racional. Por isso é que eles foram tomados e foi acrescentado muito conhecimento a partir deles. Então Vedanta é uma filosofia, uma busca de conhecimento. Eles partem das escrituras como fontes fiáveis de conhecimento, porque eles se auto-justificam e porque eles estão para lá do nosso entendimento. E essas escrituras são quais? Os Shrutis, os Vedas. E esse é o último ponto. Ainda mais os Upanishads, que são parte dos Shrutis, né? Mas são a culminação dos Vedas, são a parte mais filosófica dos Vedas. E a partir daí retiramos os princípios da filosofia vedântica. Se lembram, falámos na última secção das escrituras. As escrituras hindus, nas últimas duas palestras falámos, na primeira vez acho que foi em italiano, e o que vem neste slide é uma revisão de algumas das escrituras no hinduísmo. Então foquem-se na primeira coluna. Vemos Shruti ali na primeira coluna, aquilo que foi ouvido, revelado através dos grandes santos, dos rishis, e que eles obtiveram este conhecimento, receberam-no em meditação transcendental. E depois isto foi passado numa sucessão de mestre e discípulo, até que há 5.000 anos atrás foi compilado por Veda Vyasa, naquilo que chamamos os Vedas, os 4 Vedas, e já falamos disso. E depois falamos que havia 2 secções em cada um destes 4 Vedas. Uma é a secção baseada em ação, que é o Karma Kanda, onde são descritos rituais, hinos, instruções para os rituais. Esta é a secção sobre a ação. E depois temos a outra segunda secção, que é Jnana Kanda, que é uma secção mais baseada em filosofia, em conhecimento. E é esta secção que estamos a referir-nos agora. E aqui é nesta secção da Jnana Kanda
que temos os Upanishads. Então, eles são parte do Jnana Kanda de cada um dos Vedas. E eles têm grandes aforismos, grandes sínteses de todo este conhecimento. E isto só para percebermos onde é que estamos situados em relação às secções anteriores. E então, tendo entendido isto, é daqui que a nossa filosofia Vedanta vem, é daqui que ela é tomada, mas apesar disto, não apenas os Upanishads formam uma filosofia Vedanta, mas são na verdade 3 textos que são necessários para criarmos uma escola de pensamento Vedanta. Estes 3 textos são primeiro os Upanishads, que acabamos de falar, a última secção dos Vedas. Segundo, são os Brahma Sutras, falamos da última vez, são 555 aforismos, sutras, são pequenas sínteses repletas de imenso conhecimento. É como se fosse um ficheiro zip no nosso computador, onde lá dentro temos imenso conhecimento, imensa informação. É semelhante a isto que os Brahma Sutras são. E apesar de frases muito sucintas, eles contêm imenso conhecimento lá dentro. Todo este conhecimento dos Upanishads, e agora condensados nestas formas mais pequenas. Então eles temos que olhar para os Upanishads, depois para os Brahma Sutras e depois, por último, mas não em último, o Bhagavad Gita. Falámos um pouco dele na primeira parte das escrituras. Bhagavad Gita, se quisermos, pode ser visto como uma parte dos Shrutis, como da secção das escrituras que foram ouvidas, que foram contadas. É a parte final do Mahabharata, ou a culminação do Mahabharata, onde esta grande batalha entre 2 exércitos destas 2 famílias, os Kauravas e os Pandavas, representam no fundo qualidades dentro de nós, e nesta batalha temos, por exemplo, o herói Arjuna, que representa qualquer ser humano. Ele torna-se fraco e não quer cumprir o seu dever, e é aí que Krishna intervém e dá-lhe todo o conhecimento da vida. E daqui o Bhagavad Gita, a música de Deus, canção de Deus, porque isto é um discurso de Deus para a humanidade, ou entre o mestre e o discípulo, do mestre para o discípulo. E apesar de ser parte das Smritis, se virmos ali, está na segunda linha, naquela primeira coluna das Smritis, faz parte dos Ityasas, onde está o Ramayana e Mahabharata, e dentro do Mahabharata temos o Bhagavad Gita. Mas apesar de estar localizado aí, mas na verdade quem é que deu este conhecimento? Foi Deus encarnado, foi Krishna, o Senhor Krishna que deu este conhecimento. Então nós podemos enquadrá-lo também nas outra secção desse conhecimento ouvido, e daí estar incluído aqui nos 3 textos fundamentais para criar uma disciplina Vedanta. E para criarmos qualquer filosofia vedântica, temos que ter sempre um comentário nestas 3 escrituras: Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita. Estas são chamadas muitas vezes as 3 fontes, que são, no termo próprio, é Prashtantraya, que são estas 3 fontes
de conhecimento. E é aqui que nós utilizamos nós não, os mestres utilizam estes três textos fundamentais para fazer uma Siddhanta. Siddhanta é uma doutrina, um pensamento conclusivo que vai dar origem a uma disciplina védica. E só é esta Siddhanta, esta doutrina conclusiva, esta destilação de conhecimento só é reconhecida como legítima se obedecer a uma análise destes três textos fundamentais para a Ashtantraya. E é importante referir isso. Tem que ser mesmo baseado nestas três escrituras. Tudo bem até agora? Então, em resumo, uma filosofia baseada em escrituras, em que escrituras nos Vedas, Vedanta significa conhecimento encontrado nesta última parte dos Vedas, chamado Upanishads, mas para essa disciplina vedântica, essa escola vedântica ser reconhecida como legítima, tem que ter uma análise destes três textos, os Prashtantraya, que são os Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita. Então, continuando, o que é uma Siddhanta? Por que é que precisamos uma conclusão? Por que é que precisamos de uma Siddhanta? As escrituras estão a falar, estão-nos a dar conhecimento. Elas não são conclusivas por elas próprias? Aparentemente não. Por quê? Porque estes Upanishads, estes resumos filosóficos dos Vedas não são uma filosofia estruturada. Isto é uma discussão metafísica que está e que recorre muitas vezes a analogias e metáforas, e por isso não é conclusivo, e são abertas a conclusões, são abertas a interpretações, e como vamos ver, à medida que avançarmos e explicarmos mais, existem diferentes conclusões que podem ser obtidas do mesmo texto. Então vemos esta diversidade no hinduísmo, também nas escolas de Vedanta. Mas os Upanishads, em geral, ou esta filosofia védica, o que é que falam? Então, primeiro, falam sobre Brahman. Brahman, a realidade última. Esta referência material, este solo material, toda a existência. Depois fala da Atma, do Self, e depois de Prakriti, a natureza material. Então, todos estes termos não são novos, já ouvimos várias vezes, se lembram, quando falamos sobre os pontos em comum que unificam todos os hindus. Vimos que havia várias raízes e depois um tronco que unia tudo e que depois dava origem a diferentes ramos. E neste sumário, estes três elementos estão presentes. Então existe uma realidade última, maior, Brahman. Uma base de sustentação de toda a existência, a partir da qual tudo tem origem a partir daí. Podemos chamar de Deus, mas Vedanta é uma filosofia, não é teologia. Não é uma religião. É ciência mais ciência, porque religião é onde Deus dá lugar. Mas esta filosofia pode se tornar religiosa, mas por si só é uma filosofia, não religiosa. Filosofia é filosofia, religião é religião. Isto é apenas uma nota para não os confundirmos. Eles estão ligados, obviamente, mas mesmo assim temos que ver a diferença. Porque algumas religiões podem parecer o mesmo. No hinduísmo, por exemplo,
temos tradições que, se pegarem no hinduísmo como uma religião, é o próprio, há tantas filosofias nesta religião. Se pegarem no Vaishnavismo, esta tradição que nós seguimos, e outras tradições. Mas o Vaishnavismo que é uma, uma, uma religião, até dentro dela, do Vaishnavismo, temos várias filosofias. Daí temos que distinguir as duas coisas. Então, Brahman, temos esta raiz, substrato, toda a existência. Depois, o Atma, o self individual, que procura sempre alcançar esta realidade última. E depois falamos também de Prakriti, esta natureza material, a realidade material. Já falamos um pouco disso também, que é um ciclo constante de criação, Srishti, e dissolução, Pralaya. Srishti, Pralaya. Este universo, Jagat, é um ciclo constante de criação e dissolução, criação e dissolução. Isto é Prakriti. A força em si é chamada Prakriti, natureza material. Estes três termos, destes três termos, a filosofia Vedanta fala. Eles são os temas mais comuns em qualquer filosofia metafísica. Deus, alma e o mundo. Estes temas metafísicos são muitas vezes até hoje em dia abordados na metafísica moderna, mas na Vedanta estes são os temas principais. Então, dissemos que os Upanishads não são filosofias conclusivas, podem ser abertos a conclusões e interpretações, existem muitas analogias, metáforas, falam sobre uma realidade última, sobre a natureza material, sobre a Atma, mas a relação entre estes três termos é deixada aberta para a interpretação. Que relação eles têm entre eles? Isso é aberto para a interpretação individual. E depois a Siddhanta aplica uma determinada lógica para interpretar e chegar a conclusões específicas entre esta relação entre Brahman, Atma e Prakriti. Então, estes princípios eternos são abertos à interpretação. E como é que os interpretamos? Ao usarmos esta análise racional, esta interpretação racional. E como vimos anteriormente, vemos aqui lógica a ser aplicada. Isto lembra-se da filosofia Nyaya, nas 6 principais filosofias, uma delas era lógica. E nessa secção, na pluralidade, na unidade, quando falamos sobre isso, falamos que para algumas coisas, para conseguirmos compreender determinadas filosofias, como a Vedanta, precisamos de uma base de lógica e de entendimento para conseguirmos avançar. Então isto está ligado ao racionalismo, a uma abordagem mais científica. E isto é importante vermos que existe aqui uma grande quantidade de ideias térreas de enraizamento. Isto não é apenas algo muito superficial ou divagação metafísica, é algo muito enraizado. E na Siddhanta, nestas conclusões, temos sempre estes 3 temas sempre a serem referidos: Brahman, Atma e Prakriti. O que é Brahman? O que é Atma? E o que é a natureza material? Em outras palavras, podemos dizer o que é Deus, quem é Deus, qual é a alma, o que é alma e o que é este mundo. Estas 3 coisas têm de ser
explicadas, e é isso que a filosofia Vedanta faz. E diferentes escolas de Vedanta fazem de diferentes formas. E embora eles o façam de diferentes formas, e embora eles tenham diferentes ideias, onde novamente vemos uma pluralidade dentro desta unidade, há um substrato comum. E vamos olhar para quais são as coisas que unem estas conclusões comuns das siddhantas comuns da filosofia vedântica. E estas conclusões todas as escolas de Vedanta têm. Todos eles concordam que qualquer escola vedântica concorda que, em primeiro lugar, Brahman, esta realidade última, transcendental, é causa material e eficiente da criação. A causa material e eficiente da criação. O que é que isto quer dizer? Pode ser que o Criador e a criação são a mesma coisa. Ou seja, que o Criador faz a criação e que a criação é simultaneamente o próprio Criador. É como o artista faz os potes de barro e os potes são a sua obra. E na filosofia vedântica eles seriam ambos a mesma coisa, teriam ambos a mesma natureza. O que mais é que eles concordam? Concordam no ponto número 2, que o Atma, este self individual, espiritual, está limitado pelo seu karma a samsara, este ciclo de morte e nascimento. Novamente são coisas que ouvimos. Eu sou um self individual, eu sou um ser espiritual que tenta alcançar Brahman, mas eu estou limitado por karma. Então o conceito de karma, esta bagagem de karma, da ação e reação, desta lei da ação e reação, de causa e efeito. E enquanto houver causas que precisem de terem um efeito ou de ações que precisem ter uma reação, então eu continuarei a estar limitado a um ciclo de reencarnação, samsara, neste mundo físico. Então karma é como um ímã que nos puxa para esta realidade material. E novamente isso, ou nisto, todas as escolas vedânticas concordam. Então o Atma está limitado pelo karma, pelas ações e reações, num ciclo de contínuas mortes e renascimentos. E o último ponto, o terceiro, que diz que moksha, ou a libertação do ciclo de samsara, pode ser alcançada. E isto é um objetivo desejável. Então, novamente, eu sou um Atma, luto por Brahman, mas devido à minha bagagem de karma, eu estou preso a este ciclo de samsara, mas vivendo da forma justa, dharma, eu posso alcançar moksha. E é disto que Vedanta fala. Nós podemos estar livres, nós podemos obter libertação deste ciclo. Porque enquanto estivermos neste ciclo de morte e renascimento, algo que acontece na realidade material, onde existe uma dualidade,
E nesta dualidade existe sempre sofrimento associado. E é por isso que enquanto esta alma luta por algo mais elevado, busca essa atitude de ananda, de autorrealização, de paz, de felicidade. Nós vemos quando vamos pelo mundo e vamos de riqueza, relações, casa, trabalho, procuramos preenchimento em todas essas coisas, mas nunca conseguimos obtê-lo totalmente nessas coisas. É aqui que começa o caminho espiritual e é isto que a filosofia vedântica falou há milhares de anos atrás. Isto é algo muito bonito, porque este conhecimento fala de verdades muito práticas. Verdades muito práticas. E quanto mais nós olhamos para elas, nós dizemos, oh meu Deus, eles estão a falar de algo tão elevado. Então começamos a entender um pouco desta filosofia e muitas vezes, anteriormente, nós até podemos negar ou não dar importância a estes textos védicos. E à medida que nós começarmos a evoluir mais, vamos começar a realmente realizar o que é que eles são. Porque isto é uma ciência muito elevada, uma verdadeira ciência. E é aqui que o hinduísmo tem a sua riqueza, é nesta ciência. Porquê? Porque os cientistas, nos tempos antigos, os rishis, não eram apenas cientistas, eram também santos. Eles analisavam tudo de uma forma lógica, analítica, mas depois, para descobrirem o que estava para lá disso, o cosmos, a sua realidade espiritual, eles tinham que usar outras partes das nossas capacidades. E eles fizeram isso. Então, moksha, conceito de moksha, a libertação deste ciclo de morte e renascimento, é algo que pode ser alcançado. Qualquer ser humano tem a capacidade de alcançar a libertação deste ciclo eterno de morte e renascimento. Todo ser humano tem o potencial de atingir liberdade, libertação de todo o seu sofrimento, libertação deste efeito ioiô que nos puxa para baixo e para cima. E por isso é que isto é muito precioso. Estarmos encarnados num corpo humano. É por isso que o meu Gurudev Paramahansa Vishwananda diz qual é o primeiro e maior, a primeira e maior dádiva que nós temos. E a primeira é a vida. E, para sermos mais precisos, o termos nascido como ser humano. Ter um corpo humano. O corpo humano tem o potencial pleno. Por isso é que é considerado ser tão precioso. Porque com este corpo, com estas faculdades humanas que um animal não tem. Por isso é que a encarnação humana é tão importante. Porque nós somos especiais? Não. Porque nós temos a oportunidade, foi-nos dada a capacidade de atingirmos libertação, de entendermos o propósito desta vida, de não nos comportarmos apenas como um animal, comer, dormir, procriar e trabalhar. Não se resume só a isso. O propósito não é esse sequer, de uma existência humana. É um propósito espiritual. E é disto que eles falam e esse objetivo é alcançável. E pode ser alcançado e é um objetivo desejável. Então estas são as conclusões comuns que a escola de Vedanta tem. Contudo, agora, o que é que este Brahman é? O que é que esta realidade última é? Tem forma? Não tem forma?
Tem atributos? Não tem atributos. Está tudo deixado em aberto. Tem nome, tem aspectos, tem qualidades. Está tudo aberto ainda para interpretação. Quem é este Brahman? Quem é este Brahman? O que é este Brahman? Como é que é composto? E a partir daqui surgem as diferentes escolas e há diferentes formas de o vermos. Embora toda a gente concorde que há um Brahman e que é a causa eficiente e material da criação. O mesmo com o Atman. Atma, o nosso self espiritual, o que é? Quem é este self espiritual? É o mesmo que Deus? É uma parte dele? Tem qualidades ou não tem qualidades? É livre? É essencialmente livre? Ou está limitado? E daí a discussão, o que é este Atma? O que é este self? O que é esta alma? E no último ponto, moksha. O que é moksha? O que significa libertação? Libertação significa eu estar-me a dissolver neste oceano de existência. Significa que eu vou libertar-me de todas as minhas limitações e vou estar eternamente numa relação de amor amorosa com este Brahman. É um caminho direto, é através do serviço, é através do conhecimento, é através de Jnana, Karma, é através de Bhakti, é através de Sharanagati, de rendição. Existem diferentes formas de o ver, mas já começamos a ver, de obtermos esta moksha. E é isto a beleza de Sanatana Dharma, que ele tem toda esta variedade, toda esta riqueza. E é a beleza porque isto é muito profundo, muito... E ao mesmo tempo há um ponto fraco nisto, porque precisamos de pessoas que realmente estejam interessadas e que utilizem o seu intelecto para analisarem estes conceitos. Porque seria muito mais fácil eu dizer-vos o que é que era e vocês aceitarem isso. É o que acontece noutras religiões, mas no hinduísmo isto está a apelar ao nosso entendimento, à nossa racionalidade. Em essência é muito simples, mas ao mesmo tempo pode ser muito profundo e complicado. E é aqui que muitas escolas vão em diferentes discussões, diferentes caminhos. E aqui temos diferentes escolas de Vedanta. E na discussão das escolas de Vedanta há sempre um respeito pela discussão, porque ela ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a alcançar conceitos mais profundos, porque muitas vezes é algo que nos parece distante, que nós não conseguimos alcançar. E muitas vezes, quando nós estamos a ler estes conceitos filosóficos destes diferentes acharyas, começamos a lê-los e dizemos, o que é que eles querem dizer com isto? Mas de repente nós, se insistirmos, começamos a meditar, a analisar esses conhecimentos, de repente começamos a ter insights, começamos a ter vislumbres deste conhecimento e destes ensinamentos. E é o propósito disto, de aperfeiçoar o nosso intelecto, o nosso entendimento. Já falamos disto antes e falamos novamente, porque Paramahansa Vishwananda diz: conhecimento, qualquer conhecimento, qualquer filosofia, todas essas coisas estão lá
para nos apoiar e fortalecer no caminho espiritual, para nos darem um verdadeiro entendimento sobre Deus, sobre a vida, sobre a alma, sobre a nossa conexão. Estão lá para aumentar o nosso amor por Deus, para aumentar o nosso verdadeiro propósito, para nos guiarem no caminho. Então este conhecimento e a filosofia, se eles não servirem o propósito, o objetivo de nos fortalecer no nosso caminho espiritual, no nosso caminho espiritual e no amor por Deus e por toda a gente, se não fizer isso, se não nos tornar uma pessoa melhor, se não nos inspirar a mergulhar mais fundo, para realizarmos a nós próprios e a nossa relação com Deus, então esse conhecimento é inútil. Se ele não cumprir estes propósitos, é inútil. E muitas vezes até pode agir de forma contraproducente. Porque nós muitas vezes vemos pessoas que são muito conhecedoras, muito intelectuais, mas isso às vezes pode ser um obstáculo, porque muitas vezes acabamos por não ter uma experiência, acabamos por ter muito conhecimento, mas não ter conhecimento, e muitas vezes isso leva origem a orgulho, gera orgulho nessas pessoas, e o orgulho é o maior inimigo no caminho espiritual, especialmente o orgulho espiritual. Pensar que eu sei isto, eu sou muito melhor do que tu. Agora, quando chegamos a esse ponto, perdemos-nos, porque afastamos-nos mais do objetivo principal e final. Porque a filosofia Vedanta e qualquer filosofia espiritual, qualquer conhecimento espiritual, deve sempre fortalecer-nos no nosso caminho espiritual, encorajar-nos a ser mais humildes, a ir mais fundo e, no fim do dia, de aumentar este amor e esta procura por Deus e pela realidade última. E isto é uma nota muito importante, porque senão esta parte de filosofia podemos nos perder aqui dentro. Porque são princípios apenas que nós estamos a falar. Podemos falar disto eternamente e não chegar a lado nenhum. Aqui vemos diferentes escolas de Vedanta. Algumas das principais. Temos a Advaita Vedanta, por Adi Shankaracharya. Viveu 788 a 820 d.C. Depois a Vishista Advaita Vedanta de Ramanuja, a que nós seguimos, esta escola, que viveu, Shiramanuja viveu de 1017 até 1137. Depois de Dvaita Vedanta, de Madhavacharya, Advaita, Sudadvaita, Ashintya Veda Vedanta, Chaitanya Mahaprabhu. Isto são tudo escolas de Vedanta, mas são todas diferentes. Só para nos dar um exemplo extremo, a diferença extrema entre Advaita e Dvaita. Dvaita significa dual, uma dualidade. Na dualidade é dizer existe Deus e criação, realidade espiritual e criação, dualidade. Como muitas das religiões abrâmicas são dualistas. O Islão, por exemplo, Deus cria o mundo. No cristianismo, no judaísmo também. Ou maioritariamente. Isso é uma dualidade. E aqui chamamos de Dvaita Vedanta. E então eles pegaram nas Brahma Sutras, nos Upanishads e no Bhagavad Gita e fizeram esta distinção. Algo muito profundo e sofisticado, porque fazermos uma escola de Vedanta não é qualquer um que o faz. Isto não é um conhecimento fácil de dominar. Qualquer uma destas escolas é um conhecimento, produz um conhecimento muito elevadíssimo.
E depois no outro extremo da Advaita temos Advaita. Advaita significa união, monismo, não dualidade, mas uma realidade única. E aqui vemos que isto é como dia e noite, não podemos ser mais diferentes. E embora, e mesmo assim, as duas são parte do hinduísmo, da tradição hindu, desta diversidade nesta unidade. Novamente temos diferentes filosofias, neste caso diferentes filosofias vedânticas, dentro da filosofia vedântica. Então, isto é apenas para termos e para vermos como temos naquele ditado dos Rigvedas, onde diz que existe uma realidade, mas os sábios falam dela de formas muito diferentes. É o que estas escolas diferentes fazem. Tudo tem o seu valor, todas têm o seu valor, mas não são todas iguais. Então, por exemplo, na Advaita Vedanta, uma escola muito conhecida por Adi Shankaracharya, muitos gostam desta no Ocidente, porque a ideia é existe apenas uma coisa, e essa coisa é Deus. E o que é esse Brahman? Que seria a pergunta seguinte. Porque lembras-te, uma filosofia Vedanta tinha que responder essas três questões. O que é Brahman, o que é Atma e o que é Prakriti. O que é Deus, o que é o Self e o que é o mundo. E então, de uma forma muito simples, claro, eu não estou a fazer, não vou entrar em grandes detalhes nestas escolas, mas por exemplo, para a escola Advaita, Brahman é uma realidade, é uma consciência pura não diferenciada. E não é mais nada que isso. É uma consciência pura, indiferenciada. É tudo o que existe para eles. É um oceano eterno de consciência. Então, que é o Atman. Então, para eles, então o Atman é essa consciência pura, indiferenciada. Mas espera lá, é uma parte dele? Não. É essa consciência na plenitude. Então, o que é este mundo? Eu vejo tantas coisas à minha volta. Vejo o meu computador, a minha mesa, todas essas coisas. O que é este universo material é? O que é Prakriti? Numa escola da Advaita seria, de uma forma muito simples, é ilusão, é Maya. Não existe. Tudo o que podes ver e percepcionar é uma ilusão, é um estado de sonho, praticamente. Porque na realidade isto é tudo consciência pura e indiferenciada. Então esta ideia, muitos adoram muitos seguem esta ideia. E depois tem o completo oposto, que diz na Dvaita, que diz que existe uma diferenciação pura, em que diz, não, existe Deus na forma absoluta e depois existe o mundo manifestado. E são duas coisas separadas. Não é uma realidade única. Então temos as escrituras nestas que falam destes conceitos duais, são Vedas, Shrutis, e depois temos a Abeda. Existem muitas formas diferentes de analisarmos as mesmas escrituras e todos eles encontraram justificação para as suas conclusões filosóficas. Na nossa tradição, na Sri Sampradaya, que é Vishistadvaita Vedanta, vem, por exemplo,
Vamos olhar para isso no próxima palestra, mas só para ficarem com uma ideia, podemos ver também a palavra Advaita. Advaita significa não dual. Não existem duas coisas, apenas uma coisa. Consciência pura. Então a nossa tradição acredita numa realidade não dual. Tudo o que existe é Deus, nada mais. Mas agora é Vishishta. Vishishta significa qualificada. Então é um monismo qualificado, é uma unidade qualificada. Mas o que é que isso significa? Então, a única coisa, este Brahman ou Narayan, é qualificado pelas suas partes. Por exemplo, pegam neste corpo. Nós dizemos o corpo, é um corpo. Mas o corpo consiste de pele, cabelo, olhos, sangue e por aí fora. Muitas coisas diferentes estão a compor este corpo. Então existe uma diversidade nessa unidade. Ramanujacharya, na escola de Vishishtadvaita, pega em ambos os princípios a ideia de que existe uma realidade física, material, e todas as escolas têm que responder a estas três questões. O que é Brahman? Brahman é esta totalidade, mas é composto por diferentes partes. O que partes são essas? São os Atmas e a realidade material, Prakriti. Então o que é Atma agora? Na Vishishtadvaita Vedanta. De forma resumida, é parte de Deus. Mesmo em qualidade, mas não em quantidade. Não como na Advaita, em que eu posso dizer, eu sou Deus. Não, eu digo, eu sou o mesmo em qualidade que Ele. Se Deus é Ananda, eu sou Ananda. Se Deus é pura consciência, eu sou pura consciência. Porque tudo o que Ele é em qualidade, eu também sou. Mas enquanto Ele é plenitude, a totalidade, eu sou apenas uma partícula dele. É como o Sol e os seus raios. E neste corpo, para termos uma explicação simples, o corpo tem todas estas partes diferentes. Este dedo é uma parte deste corpo. Este dedo é feito das mesmas substâncias que o resto do corpo. O mesmo DNA está em todas as partes deste corpo. E neste dedo também. Então este dedo é uma parte do corpo. Mas este dedo nunca poderá dizer que é o corpo. Não, ele pode dizer que é uma parte do corpo. Tal como as outras partes do corpo. E este dedo tem determinadas qualidades e capacidades e deveres e limitações. E acima de tudo, este dedo tem absoluta dependência do resto do corpo. Porque se eu cortar, este dedo não vai servir para nada. É matéria pura, não tem mais nada. Da mesma forma, o Atma individual é uma parte de Deus. Tem o seu propósito, tem o seu lugar. E é completamente dependente da origem de onde vem. Deste absoluto, do qual é parte. Se nos cortarmos disso, então somos com matéria morta. Isto são apenas alguns pensamentos, só para terem uma ideia, não para ficarem com a ideia total do que é Vishishtadvaita, mas apenas para perceberem que todas estas escolas, apesar de serem todas Vedanta, as suas Siddhantas, as suas conclusões são diferentes. As conclusões sobre quem é Brahman, o que é Atma e o que é Prakriti.
Porque quando pegamos na forma como percepcionamos a totalidade que é abstrato e trazemos para nesta realidade, isto vai variar. Porque se eu disser que eu sou dedo, que eu sou Deus, e a partir daí eu vou viver de acordo com essa afirmação. Se eu disser que eu sou parte de um grande corpo e que estou aqui para cumprir as minhas funções, esta parte que eu sou, então eu vou tomar outras decisões durante a minha vida. Então, estas diferentes conclusões vedânticas vão originar diferentes comportamentos, dependendo da escola que seguimos, porque isso vai influenciar a nossa atitude, o nosso estilo de vida. Isto é muito importante. É importante ver qual é que nos atrai mais, qual é que nos sentimos mais próximos. E, como isso, podemos ver também as outras, que Advaita, que é uma escola que, como o nome diz, que é dualidade e não dualidade. Deus é dual e não dual. É um paradoxo. Shuddha Advaita é monismo puro, não dualidade. Nem Maya está lá. E a última, a Shitya Bira Bera Vedanta, que foi criado por Chaitanya Mahaprabhu. Por exemplo, a Gáudia, a tradição Gáudia, da qual o movimento Hare Krishna e ISKCON não é parte, vem aquele, por exemplo, que eles também seguem uma escola Vedanta. Podem não perceber no primeiro momento, com a aparência externa e as práticas, mas podemos ver que uma parte das tradições no hinduísmo vemos que são baseados numa escola vedântica. E chegamos aqui à parte final, que é o que é agora Vedanta? Vedanta é a filosofia-chave central de todos os sectos do hinduísmo. Mesmo que eles não sejam escolas de Vedanta. Mesmo que eles sigam outras escolas, outras escrituras, em termos filosóficos, eles vão beber todos a esta porção central dos Vedas, que é a filosofia Vedanta. É o fim dos Vedas, é a conclusão dos Vedas e faz uma análise da natureza de toda a existência. Basicamente, a análise de Brahman, Atman e Prakriti. Deus, alma e o mundo. Estas coisas estão a ser analisadas sempre e como é que se relacionam. E depois vemos também que esta diversidade se consegue ver dentro de uma unidade que é o hinduísmo. Uma tradição, uma abordagem, um Brahman. Mas existem diferentes formas de o ver. E esta é a beleza do hinduísmo. Está tão cheio de respeito por tudo, tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua função, tudo tem o seu valor, preserva a validade de todos os caminhos, mesmo as religiões estão incluídas. Vedanta não é uma religião, mas facilmente pode se tornar uma religião, ou pode ser influenciada pela religião. No momento em que este Brahman se torna uma divindade se torna Deus, agora esta filosofia Vedanta vai se integrar numa teologia. Os diferentes caminhos de Karma Yoga, Bhakti Yoga, Sharanagati, Prapatti, todos eles são partes, são colocados em diferentes níveis, consoante a escola, mas todos eles têm-os de alguma forma. Por
Por exemplo, a Advaita diria a maior realização para atingirmos moksha é o estado de jnana, de conhecimento puro. Então, Jnana Yoga é o maior, é o mais elevado. Por outro lado, amor e devoção, bhakti e serviço é uma ferramenta quase para atingirmos esse objetivo de verdadeiro conhecimento. Isso é o que a Advaita diria. E agora, se pegarmos na tradição Vaishnava, na nossa tradição, eles diriam o oposto. Não. Jnana é muito importante para nos realizarmos a nós próprios. Mas isso é um estado primário. Nós primeiro temos que nos realizar a nós mesmos e depois disso nós podemos realizar Deus, Ele próprio, através de nos envolvermos em serviço e bhakti. Usarmos bhakti e serviço, amor e devoção. E amor e devoção verdadeiros só são possíveis quando pomos de lado o nosso eu, quando já não há as impurezas da nossa mente, do nosso ego. Então, como vemos, ambos os caminhos e nos outros, as várias formas de atingir moksha vão estar niveladas de forma diferente. E no fim, isto será sempre uma jornada da ignorância para o conhecimento. Asatoma Sat Gamaya. Guia-me da ignorância para o conhecimento. Porque toda a filosofia, todo o conhecimento deve ter este objetivo unicamente, que é acordar-nos, guiar-nos, inspirar-nos, tornar-nos mais fortes, aguçar o nosso intelecto e não apenas para nos encher a nossa mente, não é? Mas de forma a aplicarmos estes ensinamentos na nossa vida. E estes foram os principais pontos nesta palestra de hoje sobre a filosofia Vedanta. Em resumo, Vedanta é uma filosofia, vem dos Vedas. Para fazermos uma escola precisamos dos 3 textos, eles não são conclusivos, temos que fazer uma conclusão a partir deles, isto chama-se Siddhanta. A Siddhanta fala sobre 3 princípios, Deus, alma e mundo, como é que eles se relacionam, quais são as conclusões comuns a que eles chegam. Brahman é a causa material e eficiente de tudo. Atma está limitado por karma e vai pelo ciclo de reencarnações, e moksha vai nos libertar e é possível e desejável, e a partir daí todas as escolas se originam a partir destes conceitos. E desta forma espero que tenham entendido, espero que tenham conseguido trazer alguns conceitos de forma integrada, porque muitas vezes estes conceitos filosóficos são muito abstratos e muitas vezes não tão agradáveis de ouvir como as histórias, como as lilas, como as puranas, mas mesmo assim há muita riqueza neles. E se querem começar o Bhagavad Gita, como eu disse, 700 versos, todo o conhecimento está lá contido. E este tem um comentário do Gurudev. Tudo está disponível para qualquer um de nós. Mergulhem nisso, fortaleçam o vosso caminho, aprofundem o vosso caminho, cresçam na realização de vocês próprios e de Deus e do amor por Deus. E dessa forma eu desejo-vos uma tarde fantástica. Espero que tenham aprendido algo. Se gostaram, por favor, subscrevam. Se têm questões, se sentem questões, deixem nos comentários. Deem um comentário se gostaram, um like. E podem partilhar abertamente com quem quiserem, porque estas palestras são um serviço para todos. No próximo sábado vou falar um pouco sobre o Vaishnavismo, Sri Vaishnavismo, a nossa filosofia, de acordo com isto que aprendemos hoje. E vamos ver na próxima semana.
Desejo-vos um bom fim de semana. Jai Gurudev.